Bom dia, boa tarde, boa noite, investidor. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Felipe Torres, sou consultor de investimento CVM e hoje nós vamos falar sobre um fundo que foi uma sugestão de um dos seguidores aqui do canal, o Tigar 11, um fundo ali gerido pela TG Core, que é um fundo que está no segmento de desenvolvimento imobiliário. A gente está com um relatório aqui, o último relatório que foi disponibilizado, no mês de janeiro. Mas antes da gente falar sobre esse fundo, convido você a me seguir lá no Instagram, Felipe Torres _CEA, e também ali aqui embaixo na descrição do vídeo, todos os serviços de investimentos que eu ofereço. Começando pela consultoria de investimentos, se você tiver interesse que eu monte uma carteira para você do zero ou que eu analise sua carteira de investimentos, me chama lá no WhatsApp que a gente conversa por lá. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link para você ser direcionado para a gente conversar pelo WhatsApp. Também vem falando sobre o nosso grupo VIP de WhatsApp. Você será muito bem-vindo na nossa comunidade. Aqui embaixo na descrição tem todos os benefícios que os membros possuem. E por fim, não deixe de clicar no site do meu livro, Renda Passiva, o caminho para a liberdade financeira. Feitos avisos, vamos lá para a análise do relatório de hoje. Então, como foi falado, o fundo aqui ele é focado nessa parte de desenvolvimento imobiliário, mas tem uma parte ali do fundo que é destinado para CRIs, então tem uma parte destinada a papel, tem uma parte também pequena que é destinada para renda, então a gente vai ver ali que ele tem ali um imóvel que é destinado para essa finalidade de renda e ele também possui um shopping no seu portfólio. Um dos principais problemas, que enfim, tem muitos investidores ali que criticam o fundo, é a taxa de administração, porque a taxa de administração é 1,5% ao ano. Realmente não é uma taxa barata, não é uma taxa baixa, só que a gente tem que entender que a equipe que está por trás aqui desse fundo é uma equipe muito grande, eles precisam de uma equipe de engenheiros, eles precisam de uma equipe de advogados, enfim, precisam de uma equipe ali muito grande para dar suporte aqui para o fundo. Então isso daí, por consequência, faz com que ali você tenha um gasto maior nessa parte ali de administração e custos. Isso daí reflete nessa taxa de administração. Sinceramente, não é um ponto ali que me desagrada, porque o fundo vem entregando uma boa rentabilidade. O que me desagrada aqui nesse fundo é a taxa de performance, porque eu acho que 30% do que exceder 100% do CDI. O fundo de desenvolvimento em si, ele já tem um risco maior. E pelo fato dele ter esse risco maior, ele já entrega uma rentabilidade maior justamente por causa da questão ali de risco-retorno. Então eu acho que num fundo desse aqui, você atrelar a taxa de performance a 100% do CDI, eu acho muita covardia, porque, enfim, isso daí, a probabilidade de se conseguir atingir ali essa meta é muito fácil, e principalmente agora que a gente está com essa perspectiva ali na queda da taxa de juros. E um outro ponto é 30% que exceder o CDI, Então, enfim, tem fundos ali que a gente vê 10, 20%, aqui é 30% que exceder ali 100% do CDI. Então, o que me desagrada aqui nesse fundo é a taxa de performance. A taxa de administração, como eu disse, é alta, mas a gente entende o porquê dessa taxa de administração alta, justamente por conta dessa equipe grande que o fundo tem por trás, justamente para poder dar esse suporte necessário aqui para o fundo. Mas realmente a taxa de performance em 30% que excedeu 100% do CDI é uma taxa ali bastante alta. Aqui a gestão traz os principais números ali de 2023, então vem informando aqui mais de 12 mil unidades imobiliárias vendidas, mais de 900 unidades lançadas, um retorno total de 15,58%, e lembrando que o retorno total está acrescido também aqui os proventos que foram distribuídos ali no ano de 2023, então não é somente valorização da cota mais os proventos que foram distribuídos. Eu vou deixar um card aqui em cima explicando o que é o retorno total. Eu fiz um vídeo aqui no canal explicando sobre como se calcular esse retorno total, ficou bem legal. Depois, se você tiver interesse, basta clicar no card ali para ser direcionado para esse vídeo. O dividend yield foi de 14,67%, um bom dividend yield para o segmento ali que o fundo está inserido, O fundo distribuiu R$ 16,49
por cota e teve mais de 1 bilhão e 400 milhões de valor geral de venda ali vendido no ano de 2023. Aqui o fundo traz o resumo do mês, né? Agora de janeiro. Então o fundo distribuiu ali R$ 1,32 por cota, o que equivale ali a um dividend yield mensal de 1,07%. O dividend yield nos últimos 12 meses está em 14,64%. Patrimônio líquido do fundo, 2 bilhões e 340 milhões. A cota patrimonial está em R$ 122,20. O fundo possui hoje 179 ativos ali, sendo que esses ativos estão distribuídos em 23 estados e em 101 municípios. Possui já uma base de cotistas já muito grande, 150 mil cotistas, né? A liquidez média diária do fundo também já é uma liquidez já muito expressiva, 7 milhões ali por dia e um retorno total no mês de 2,54%. Lembrando de novo que esse retorno total aqui está a valorização da cota mais os proventos ali que foram distribuídos, né? Ele vem falando aqui que no mês de janeiro, né, o fundo distribuiu então R$ 1,32 por cota, o que correspondeu ali a um dividend yield mensal de 1,07% ou, em termos anualizados, de 13,58%. Nos últimos 12 meses, o fundo distribuiu R$ 16,51 por cota. Em relação às movimentações ali de janeiro, foram adquiridas 6 operações de crédito no valor total de R$ 38 milhões. Aqui a gestão vem dando um guidance, né, de distribuição para os próximos 3 meses e aí eles estimam ali que vai ficar no intervalo entre R$ 1,30 a R$ 1,50 por cota. O fundo ele saiu de uma emissão recentemente, então aqui ele vem informando que dessa última emissão, né, que foi a 12ª emissão, o que foi captado nessa emissão, praticamente metade já foi alocado, né, o que representa ali 299 milhões, e a outra metade ali existe uma estimativa de ser ali totalmente alocado nos próximos 6 meses. Aqui a gestão vem trazendo os principais acontecimentos que ocorreram no último mês. Então aqui na parte de loteamento, né, foram comercializadas 253 unidades, o que resultou em 31 milhões de reais ali de valor geral de venda vendido. Aqui na Cipasa, em Nova Colorado, né, que são 2 empresas ali que o fundo possui participação. A Cipasa é na parte urbanística, né, o fundo detém ali 53% dessa empresa, uma empresa que desenvolve essa parte de urbanização. Já a Nova Colorado é uma empresa ali que é especializada em desenvolvimento de loteamento, né? Na parte fica mais concentrado ali em atividades na região Nordeste, e o fundo detém ali 67% dessa empresa. Então, na Cipasa, no Nova Colorado, né, no consolidado do mês, considerando todos os empreendimentos da Cipasa, foram comercializadas 52 unidades, o que resultou em 6 milhões ali de valor geral de venda vendido. Já em relação ali a Nova Colorado, no mês foram comercializadas 89 unidades, né, resultando ali em 5 milhões de valor geral de venda vendido. Aqui em Corporação, no consolidado mensal, foram comercializadas 58 unidades da classe de incorporação, o que resultou ali 22 milhões de valor geral de venda vendido. Na parte ali de multipropriedade, né, foram comercializadas 274 frações do empreendimento Aqualand Suite, o que representou ali 9 milhões de valor geral de venda vendido. Já na parte de crédito ali, foram adquiridas 6 operações, como a gente já viu lá em cima no início do relatório, no valor total ali de 38 milhões, com uma taxa média ponderada de IPCA mais de 12,97%, uma taxa ali bastante alta, né? E aí que ele vem detalhando ali os ativos, né? Então 35 milhões aqui nesse CRI Gran Paradiso, com uma remuneração de IPCA mais 13%, e aí vem falando que a operação foi estruturada com o objetivo de financiar as obras do empreendimento Gran Paradiso Resort multipropriedade localizada na cidade de Campos do Jordão.
no estado de São Paulo. 152 mil do CRI Green Life, da segunda série, com remuneração de IPCA mais 12,68%. A operação tem o objetivo de financiar o término das obras do empreendimento Green Life Residence, incorporação vertical localizada na cidade de Santo Amaro da Imperatriz, aqui em Santa Catarina. 1,5 milhão ali no CRI Massangano, com uma remuneração de IPCA mais 12,68%. A operação foi estruturada para realizar o financiamento das obras do empreendimento residencial Massangano, loteamento localizado na cidade de Petrolina, Pernambuco. Aqui embaixo ele ainda vem informando que 253 mil foi destinado ali para a aquisição do CRI Green Park, com remuneração de IPCA mais 12%. A operação é lastreada nos créditos oriundos do empreendimento Green Park, loteamento localizado na cidade de Bacabal, Maranhão. Ainda tem aqui 494 mil do CRI Vanguarden, com remuneração de IPCA mais 12,68%. A operação tem por objetivo financiar o término das obras da incorporação vertical denominada Vanguarden Living, localizada em Uberlândia, Minas Gerais. Aqui, continuando, 250 mil do CRI Torres de Paris, com remuneração de IPCA mais de 12,68%. A operação tem por objetivo financiar o término das obras do empreendimento Torres de Paris, incorporação vertical, residencial e comercial localizada na cidade de Nova Mutum, em Mato Grosso. E aí, por fim, ele informa aqui que foi realizada a venda do CRI Blue 5 no valor de 1.870.000. Então, nós percebemos aqui que são operações com taxas bem altas, justamente por conta do risco elevado que tem nessas operações, né? A gente vê aqui que são multipropriedades, são loteamentos, né? São CRIs nesses segmentos, então são segmentos ali que oferecem ali o maior risco, e aí por conta de ter esse maior risco, a necessidade de ter um retorno compatível com esse risco. Então, saibam, né, que, enfim, a carteira de crédito aqui do fundo é uma carteira de crédito ali mais focada ali em operações de risco maior, por isso que tem essas taxas aqui, né, justamente para que o risco fique condizente ali com o retorno. O fundo, desde o início, que foi em 2017 até janeiro de 2024, entregou uma rentabilidade de 137%, rentabilidade total, né? E aí aqui levando em consideração a variação ali da cota no mercado secundário, tá? Então foi um retorno total de 137% ali nesse período. Aqui o fundo vem trazendo informação a respeito ali do dividend yield mensal dos últimos 12 meses e também do dividend yield ali acumulado nos últimos 12 meses, né? Então a gente vê que no mensal sempre ficou acima ali de 1%, né? E com folga, com exceção ali de dezembro de 2023 e janeiro de 2024, que foi 1,08% e 1,07%. Nos outros meses ali foi com bastante folga ali que ele conseguiu esse dividend yield ali acima de 1%. E em relação aqui ao dividend yield acumulado nos últimos 12 meses, né, ele fica ali na casa ali dos 15%, né? Se a gente for pegar uma média, porque teve meses ali que ele conseguiu pagar acima de 15%, como foi aqui no início ali do ano de 2023, né, que ficou 15,56%, 15,67%, e nos últimos 2 meses aqui, né, de dezembro e janeiro, que está sendo informado aqui no relatório, esse dividend yield ali acumulado nos últimos 12 meses ficou ali próximo de 14,65%. Aqui a gestão vem trazendo as receitas por tipologia. Então, na parte ali de equity, né, porque é a maior parte do fundo, né, teve uma representatividade ali de 83,19% das receitas ali do fundo. A parte de crédito ficou responsável ali por 8,86%, a de fundos de renda fixa por 7,77%, imóveis para renda bem baixo, né? Não deu nenhum 1%, 0,11%, e ativos de bolsa também muito baixo ali, dando 0,07%.
Aqui nós temos também a DRE do fundo. Então a gente vê aqui que no mês de janeiro teve uma receita de 35 milhões, né, advindos ali da parte de crédito, equity, imóveis para renda, fundos de renda fixa, ativos de bolsa. As despesas esse mês de janeiro, né, elas vieram mais altas do que os meses anteriores ali, se você pegar dezembro, novembro, justamente por conta da taxa de performance, que ficou em 16 milhões. Então, de novo falando, o ponto, enfim, que não é condizente com o fundo, né, com a rentabilidade do fundo, com o risco do fundo, é essa taxa de performance aqui, porque fica 100% do CDI, porque a gestão botasse então 150% do CDI, 200% do CDI, enfim, alguma coisa que não fosse 100% do CDI, porque 100% do CDI nesse tipo de fundo aqui, que apresenta esse risco, né, é covardia. Praticamente ali, enfim, a taxa de performance sempre vai ser paga ali a cada 6 meses, né? Então, enfim, talvez seja o ponto ali que, digamos assim, não me agrada nesse fundo. Tá? Longe de ser um fundo ruim, não é isso que eu estou falando, muito pelo contrário, eu gosto do fundo, eu acho o fundo bastante interessante, claro, não é nenhuma recomendação de compra nem de venda, mas essa taxa de performance aqui destoa totalmente do que o fundo entrega, né? Da rentabilidade ali que o fundo entrega. Então, voltando para cá, no mês, então, né, o fundo teve uma despesa de 18 milhões, justamente por conta dessa taxa de performance. E por conta dessa taxa de performance, o resultado caixa ali do fundo foi de 16 milhões de reais, né? Ficou bem abaixo ali dos outros meses, e o fundo ali gerou um resultado caixa por cota, né, de 86 centavos, e ele distribuiu R$ 1,32. Então ele precisou pegar ali do fundo de reserva dele para poder fazer essa distribuição e complementar aqui para chegar nesse valor de R$ 1,32. Então, como a gente viu lá em cima, né, hoje em dia o fundo possui 179 ativos no total, dos quais ali 159 na parte de equity, e aí 115 aqui loteamentos, 38 incorporação, 4 multipropriedades, 1 shopping e 1 imóvel para renda. Possui ali 18 ativos na parte de crédito, né, 17 na estratégia core e 1 na estratégia tática. E aí essa estratégia core, estratégia tática, a estratégia core, de forma bem resumida, é que o fundo ali pretende carregar para longo prazo. A estratégia tática é que ele vê ali uma oportunidade de fazer um ganho num curto ou médio prazo, e aí ele compra para depois estar fazendo o giro ali da carteira. E possui 2 ativos ali na bolsa de valores, né? Um fundo imobiliário e uma ação. Aqui mais embaixo nós temos a distribuição do patrimônio líquido por classe de ativos. Então, praticamente ali 78% está em equity, 13% ali em fundos de renda fixa, 8% em crédito, 0,53% em ativos de bolsa e 0,18% ali imóvel para renda. Aqui na parte de portfólio de equity, né, que é a maior concentração ali do fundo, os empreendimentos estão localizados em 21 estados e possuem valor contábil ali de mais de 1 bilhão e 500 milhões. Aqui a distribuição da carteira de equity, né, por tipologia. Então 62% praticamente ali em loteamento, 22% em incorporação, 12% praticamente aqui em multipropriedade, 3% em shopping e 1,3% ali em renda. Os indicadores consolidados ali da carteira de equity, né, ele possui uma TI real de 16,91% ao ano, mais a inflação, né? Então é 16,91% ali mais a inflação. De todos os empreendimentos, né, pegando uma média ali, 84% das obras já estão concluídas e 69% das operações ali já estão vendidas. Na parte ainda de equity ali da carteira, né, 73% ali está destinado para loteamento aberto, 11% praticamente ali na Cipasa, né, que é aquela empresa que o fundo tem participação, 10% ali praticamente em condomínio fechado e 6% ali na Nova Colorado, também, que é aquela outra empresa ali que o fundo possui participação. Só lembrando, né, a Cipasa é na parte ali de urbanização e a Nova Colorado ali na parte
de desenvolvimento de loteamento. Aqui a gente tem a diversificação geográfica ainda nessa parte de equity. Então o fundo tem ativos ali em Goiás, Pará, Maranhão, São Paulo, Mato Grosso e alguns outros estados aqui que representam 15%. O fundo ainda vem informando aqui que 59% está em fase de desenvolvimento, né? 37% aqui já foram entregues e 4% aqui diz respeito ao land bank, que seriam os terrenos que o fundo possui, que ainda não, enfim, teve início ali nenhum projeto, ainda não tem nada ali, é só os terrenos que o fundo já detém propriedade e fica ali aguardando para poder começar ali a fazer alguma obra no terreno, enfim, para ver ali o que vai se desenvolver ali naquele terreno. Já na parte de portfólio de crédito, o fundo, como a gente viu, está com 18 operações atualmente, né, sendo que 38% ali está na parte de multipropriedade, 22,81% na parte de home equity, 21% praticamente ali na parte de incorporação, 11% na parte logística e 6,83% na parte de loteamento. Na parte ainda aqui de carteira de crédito, né, o fundo possui ali uma taxa real média de juros de 11,5% mais inflação, então é uma taxa ali bem alta, como a gente viu, por conta dessas últimas aquisições também que o fundo fez, justamente por conta ali do risco maior que se tem nessas operações. A gente vê aqui que na parte de crédito, né, 38,43% está na parte de multipropriedade e 6,83% na parte de loteamento. Se a gente for pegar esses dois, vai dar 45% praticamente aqui. Então é quase metade da carteira de crédito do fundo estão nesses setores ali com um risco maior. E ainda aqui na parte de carteira de crédito, né, o fundo possui ali uma razão de fluxo mensal de 169%. Eu vou deixar um vídeo que eu fiz recentemente explicando sobre dois indicadores que são muito importantes ao se analisar ali um fundo imobiliário de papel, tá? Que é justamente essa razão de fluxo mensal ou razão de garantia PMT, enfim, depende, cada relatório traz com uma nomenclatura ali diferente e vem te explicando também sobre o LTV. Então são dois indicadores ali que são muito importantes ali ao se analisar, principalmente esses fundos de recebíveis ali que tem um risco maior, tá? Então a razão de fluxo mensal, eu vou deixar o card aqui em cima, depois quem tiver interesse é só clicar para poder ali assistir ao vídeo. Então a razão de fluxo mensal está em 169%, tá? Que é uma razão de fluxo ali mensal, uma média, né? Boa, tá? Traz uma boa margem de segurança ali para o fundo. O LTV do fundo, a média está em 53%, que também é um bom LTV, tá? Um LTV que traz uma boa segurança ali também para o fundo. A duration média da carteira ali está em praticamente 3 anos, né? Da média ali dessa carteira de crédito, né? 73% das obras já foram concluídas e 70% ali dos empreendimentos já foram vendidos. Aqui nós temos a distribuição da carteira de crédito por localização, então 21% praticamente ali está em São Paulo, 16% em Goiás, 10% ali em Minas Gerais, 9,62% ali no Pará, 6,61% aqui em Santa Catarina e 37% em outros estados. Aqui nós temos por classe, né? Então a gente tem aqui 48% aqui, 49% aliás, na classe única, 33,94% ali na classe sênior, né? 13,62% na classe subordinada e 3,44% ali na classe mezanina. Eu vou deixar um card aqui em cima de um vídeo que eu fiz explicando os principais termos e conceitos que são utilizados ali nos relatórios dos fundos imobiliários. Eu vou deixar aqui em cima, depois quem tiver interesse, basta clicar para poder assistir e eu venho explicando ali justamente quais são as diferenças, né, dessas classes aqui. Esse vídeo eu estou evitando parar para poder fazer essas explicações, porque o relatório do fundo ele é muito extenso. Se eu for ficar explicando ali as classes de subordinação, e enfim, então tem muita coisa aqui no relatório que eu estou pulando justamente para não deixar o vídeo mais extenso do que ele vai ficar, tá? Então depois que quem tiver interesse, clica aqui no card que eu deixei aqui em cima para você poder entender a diferença que existe
entre essas classes aqui. Tá? E a parte de crédito ali do fundo está 100% indexada ali ao IPCA. Aqui nós temos os detalhamentos dos ativos. Depois, quem tiver interesse, entra aqui no relatório do fundo para poder ver com mais calma aqui, né? Enfim, como é que é a composição aqui dos ativos, quais são os ativos que compõem a carteira do fundo. E aí ele possui 17 ativos ali, como a gente viu na estratégia Core, né? Que é essa parte aqui de cima, e apenas um ativo ali na estratégia tática. Aqui nós temos a parte do detalhamento de ativos ali na parte de equity, né, de loteamento, então depois também quem tiver interesse, só acessar aqui o relatório do fundo para poder ver aqui com mais detalhes, tá? Aí aqui a parte de loteamento ali da Cipasa, o loteamento ali da Nova Colorado, a parte aqui de incorporação. Então, como eu falei, é um fundo ali que tem um relatório muito extenso, justamente por conta da complexidade que é esse fundo, a estrutura do fundo, né? E aí aqui a parte de multipropriedade e a parte ali de land bank, que é o banco ali de terrenos que o fundo possui. E aí, finalizando essa parte de ativos aqui da carteira, o fundo vem trazendo informações ali do imóvel que ele possui ali para a renda, né, que é o Garavelo Center. Vem falando também aqui sobre o shopping que ele possui, né, que é o Brasil Center Shopping ali em Valparaíso, e vem informando também sobre os dois ativos de bolsa que ele possui, uma ação que é a Alphaville SA, que fica ali na parte de desenvolvimento ali de condomínio, né, e o fundo ali BIC11, que é um fundo ali de recebíveis imobiliários, mas representa ali muito pouco ali do patrimônio líquido do fundo, né? Somando esses dois aqui, a gente tem 1% do patrimônio líquido do fundo. Aqui vem trazendo o detalhamento dos ativos de crédito, que compõem ali a carteira do fundo. E depois também quem tiver interesse, né, é só acessar aqui. Vem também trazendo o detalhamento aqui dos ativos ali que compõem a parte de loteamento, a parte de incorporação, multipropriedade e os ativos ali que a gente viu ali agora, né? A parte de Cipasa, Colorado, o shopping e o imóvel ali para a renda, que é o Garavelo Center. E aí é que o fundo vem trazendo a tese de investimento dele, né? E aí eu separei alguns pontos aqui importantes para ler, para vocês poderem entender aqui qual é o racional que tem por trás aqui do fundo. Tá? Então, é um fundo de desenvolvimento, né? A principal atuação do fundo ali é a integralização de ativos em fase de desenvolvimento, fornecendo expertise em governança e funding para desenvolvedores ali imobiliários regionais, ou seja, a questão ali de financiamento, né? Fornece ali o dinheiro, fornece ali as condições financeiras para que os projetos ali sejam desenvolvidos. O fundo possui como estratégia principal o investimento em participações societárias em projetos de desenvolvimento residencial, ou seja, o foco do fundo é participar ativamente de todo o processo de desenvolvimento de empreendimentos imobiliários, como, por exemplo, loteamentos abertos, condomínios fechados, incorporações verticais e horizontais e projetos de multipropriedade. Além disso, o fundo possui como estratégia complementar o investimento em ativos de outros segmentos, como crédito ali, como a gente viu, né, nos certificados de recebíveis imobiliários ali, shoppings, ativos de bolsa e imóveis para renda. O fundo tem uma tese de alocação muito bem definida, focada ali em regiões com dinâmicas próprias de crescimento econômico, né, e preferencialmente ligada ali ao agronegócio. No Brasil, o gestor entende que algumas regiões em específico se adequam às características apontadas, e aí seria ali a região do Mato Piba, né, que é a fronteira agrícola ali do Brasil, composta pelos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, o cinturão da soja, com destaque ali para o estado do Mato Grosso, e a região ali que engloba Goiás e o Triângulo Mineiro e o interior paulista. E aí o fundo vem falando que ele foca nessas regiões porque as grandes incorporadoras direcionam ali os seus esforços e o seu capital para as principais regiões e as maiores regiões ali do Brasil, né? Os grandes centros urbanos, como por exemplo ali o eixo Rio-São Paulo. Com isso, a maior parte do mercado segue com baixa concorrência
de grandes players, porém possuem baixa assistência bancária e falta de governança. E aí, para finalizar, o fundo vem trazendo aqui que existe uma sinergia muito grande entre o fundo e o empreendedor regional, porque o empreendedor regional ele entende muito bem daquela região que ele atua. E por outro lado, ele não vai precisar mais se preocupar com questões de governança, como por exemplo questão de contabilidade, auditoria, controladoria, uma vez que essa parte fica ali destinada para o fundo cuidar. Bom, para hoje era isso. Eu sei que o vídeo de hoje ficou bastante extenso, né? A gente viu que é um relatório ali com muitas informações, justamente por conta da complexidade que tem dentro desse fundo aqui. Tá? Enfim, tiveram alguns pontos que eu precisei pular, que eu, enfim, não tinha como comentar, como eu sempre gosto de fazer, né? E passando ali os relatórios de forma ali bem detalhada, porque se a gente fosse fazer isso, o vídeo ia ficar aqui com quase 1 hora de duração. É um fundo que eu acho bastante interessante. Claro, a gente tem que entender muito bem o risco que tem por trás desse fundo, porque é um fundo de desenvolvimento, né? Porque muitas vezes o investidor ele só olha só o dividend yield, só olha somente a rentabilidade. E a gente tem que entender que sempre que eu tenho um retorno maior é porque eu tenho um risco maior. Né? Então, enfim, tem que entender se esse fundo aqui se adequa ao seu perfil de investidor, como é que está estruturado essa carteira, porque, enfim, uma carteira que está iniciando, né, ter já um fundo dessa complexidade que não é muito interessante. Né? Isso aqui já é mais, pelo menos do meu ponto de vista, já é para uma carteira que já tem uma certa robustez, que já tem os principais segmentos, né, de fundos imobiliários já alocados, e aí você quer começar a diversificar, quer começar ali a enfeitar a sua carteira, e aí você começa a procurar ali alguns segmentos ali, fora ali dos segmentos ali mais tradicionais, que é a parte de renda urbana, lajes corporativas, shopping, os fundos de papel, mais os fundos de papel puro sangue, digamos assim, né? E os fundos ali também de galpões logísticos. O fundo possui uma taxa de administração alta, mas a gente entende o porquê dessa taxa de administração alta, a gente vê que a complexidade do fundo aqui é muito grande, e aí por conta dessa alta complexidade o fundo precisa ter um staff ali bastante grande para poder fazer com que o fundo gire, fazer com que o fundo ali consiga se sair bem e entregar resultado. O que não me agrada no fundo é a questão ali da taxa de performance, que eu acho que poderia ser adequada ao risco do fundo, né? Então não botar 100% do CDI. 100% do CDI, principalmente agora que a gente está com uma perspectiva na queda da taxa de juros, enfim, semestralmente o fundo vai ficar recebendo essa taxa de performance. Então, enfim, deveria ser readequada essa taxa de performance aí, aumentar, que seja, sei lá, 150% do CDI, 200% do CDI, ou que seja atrelado ali ao IPCA, né? IPCA mais 6, IPCA mais 5, enfim, algum resultado mais condizente com o risco e o retorno também que o fundo entrega. Também essa 30% em cima da taxa de performance também é bem alto. A gente normalmente vê de 10% a 20%, aqui o fundo botou 30%, então são dois problemas que eu vejo ali na taxa de performance. Essa porcentagem, 30%, e o benchmark ali da taxa de performance ser apenas 100% do CDI. Se vocês tiverem gostado do vídeo, peço para que, por favor, deixem seu like, se inscrevam aqui no canal, não deixem de ativar o sininho para que vocês sejam notificados ali dos vídeos futuros. Também, se você tiver alguma sugestão de ativo que gostaria de ver analisado, como foi o caso desse vídeo aqui, esse vídeo foi uma sugestão de um seguidor aqui do canal, ou se você tiver alguma sugestão de tema que gostaria de ver abordado, pode deixar aqui embaixo também nos comentários. Se você tiver também algum feedback com crítica, elogio, é sempre muito bem-vindo, pode deixar também aqui embaixo nos comentários, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. Antes da gente finalizar, convido você a me seguir lá no Instagram, mais uma vez, Felipe Torres _CEA, e também não deixe de ler aqui embaixo na descrição do vídeo todos os serviços de investimentos que eu ofereço. Tem ali a nossa consultoria de investimentos para que eu possa montar uma carteira de investimentos para você ou analisar a sua carteira já montada. Se você tiver interesse, me chama no WhatsApp,
que a gente conversa por lá. Lembrando que eu sou consultor de investimentos CVM, então posso fazer recomendações de ativos de forma individualizada, sempre respeitando o seu perfil de investidor e o seu objetivo com os investimentos. Também venho falando sobre a nossa comunidade no WhatsApp. Se você tiver interesse em participar dela, você será muito bem-vindo e tenho certeza que ela pode agregar muito conhecimento também na sua vida de investidor. Me chama no WhatsApp que a gente conversa por lá e não deixe de clicar no site do meu livro Renda Passiva, o caminho para a liberdade financeira. O meu muito obrigado a todos vocês que ficaram comigo até aqui. Desejo a todos bons investimentos e até a próxima.